Boa noite, graça e paz, bem-vindos ao culto de oração da igreja. Mais uma vez aqui estamos para, junto com você, participarmos desse momento tão especial para todos nós. Já estamos praticamente há um ano com esta atividade. Os nossos cultos não são mais presenciais como sempre foram. Este, por exemplo, ele é gravado, mas nós somos gratos a Deus porque durante esse tempo todo nós temos contado com uma equipe de irmãos que está aqui nos apoiando, sim, sempre. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Bira. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Nós somos gratos a Deus porque Ele tem nos dado esse tão grande presente nesse ano de pandemia, quando nós vivemos uma realidade totalmente diferente da habitual. Então nós somos gratos a Deus por esse presente. Nessa semana de aniversário da igreja, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Então eu gostaria que você nesse momento pegasse sua Bíblia para ler conosco o texto do Salmo 126 e depois então oraremos, passaremos a um momento de louvor. Você será convidado também a participar deste louvor que prestaremos a Deus. Leia comigo o Salmo 126. Salmo 126 é um salmo que celebra a libertação de um cativeiro, e nós estamos ainda vivendo essa experiência tão dolorosa de um cativeiro, né? Nos parece que vai ser difícil sair dele, mas creia, o Senhor está conosco. Ele nos fará vencer esta grande dificuldade que se abateu em todo o mundo. O Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Que esta palavra seja aplicada no coração de cada um de nós da seguinte forma: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os rios periodicamente eles cessam de fornecer as águas habituais. Depois que acontecem as chuvas e chega o período chuvoso, eles tornam a encher e as correntes voltam a fluir com mais força e naturalidade. Que isso aconteça na vida de todos nós, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos para uma breve oração e em seguida começaremos esse período tão gostoso que é estar na presença de Deus através do louvor e da adoração. Pai, no nome do Senhor, nós agradecemos esta noite e este momento que o Senhor concede aos que estão aqui, aos que estão em casa, que acompanham-nos neste culto, Senhor. Muito obrigado pela vida de todos os teus servos. Muito obrigado, Senhor, porque realmente grandes coisas o Senhor tem feito por nós, a cada um de nós, mas a todos nós, Senhor, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos irmãos, na vida dos nossos irmãos, na vida das nossas irmãs. Muito obrigado pela tua maravilhosa operação em nosso meio. Tu és o Deus que vive para todo sempre. Guia-nos neste culto, ajuda-nos, inspira-nos, fala-nos ao coração através desse momento de louvor e de meditação na tua palavra. Enche-nos mais de ti, Senhor. É a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus com os cânticos. Um dia lindo almejo eu encontrar.
impossível para ti, aleluia. Basta uma palavra tua, os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti, aleluia. Basta uma palavra tua, os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti, aleluia. Basta uma palavra tua, os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Aleluia, glória a Deus, amém. Abra sua Bíblia mais uma vez no texto que hoje falou muito ao meu coração. Está no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Fala a história de um homem que ele é largamente conhecido das histórias narrativas infantis, quando se fala de pessoas pequenininhas, baixinhas. Ele era um homem de pequena estatura, o seu nome era Zaqueu. E o texto diz assim, capítulo 19: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante da multidão, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Que esta palavra seja também aplicada com poder no seu coração. Vamos a mais uma breve oração. Feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por este momento, por podermos abrir tua palavra e nela meditarmos. Nós sempre somos abençoados, pois contamos com o auxílio do Espírito Santo no entendimento do texto. É Ele quem nos revela, é Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos guia a esse entendimento aprazível, Senhor, que nos traz edificação,
que nos traz consolo, que nos traz exortação, que nos guia à verdade. Nós pedimos que em nome de Jesus ele seja o ministrante por excelência, em nome do Senhor. Amém. Amém. Eu disse que esse é um dos textos que eu gosto de refletir, porque ele retrata a história de uma pessoa que na época de Jesus ele era altamente discriminado. Falar de discriminação nos nossos dias não é assunto novo, ele é assunto do cotidiano, ele está presente inclusive nas relações pessoais. As pessoas hoje sofrem as diferentes discriminações, elas são preteridas, às vezes por causa da cor da pele, às vezes por causa da condição social, às vezes por causa de algum defeito físico. Isto hoje é um tema muito debatido, discutido. A todo momento surgem situações inusitadas de discriminações. E esse homem chamado Zaqueu, ele era altamente discriminado por algumas razões compreensíveis para a época. Embora fosse judeu, ele era vassalo, ele era um súdito de Roma. Roma habilmente contratava os cidadãos da cidade que eles dominavam, do país, para a prestação de serviços, e colocavam nos serviços públicos. E a função de publicano era a função que hoje nós atribuímos àqueles que estudam contabilidade e fazem o papel do leão, chamado leão, recolhe impostos, tá? Você tem que anualmente falar sobre esse assunto, não é verdade? Mesmo que você não tenha rendimento para declarar o seu imposto, mas ouve-se falar, e existem órgãos que fiscalizam esse trabalho, que empreendem esse trabalho. Pois Zaqueu fazia esse trabalho. Ele não era bem visto, como não são bem vistos os funcionários do Ministério da Fazenda por esse aspecto, porque eles são aqueles que pegam parte do seu salário, e você fica às vezes indignado porque tem que pagar impostos ao governo. Então os romanos faziam isso com muita habilidade, colocavam o cidadão da época para tomar conta dos impostos, recolher os impostos devidos ao Império Romano. Ele era na verdade um funcionário público, mas ele era odiado por esta função. Por quê? Porque o seu povo achava que ele era um traidor, que essa função de tirar impostos do povo para entregar ao império dominante era uma função muito ruim, era de alguém que não queria bem aos seus, não amava os seus. Então, por esta questão, Zaqueu era largamente recriminado. Ele era, inclusive, a palavra publicano, que era a palavra que se usava para referir-se a essa função, ela era odiada, ela era usada em motes, em falas que mostravam o ódio que se devotava a quem exercesse essa função. E Zaqueu era um homem que era odiado, e ser odiado por causa de uma função não é coisa muito agradável. Pense na população odiando alguém que ele não era diretamente a pessoa que causava aquele mal-estar, porque era uma imposição do Império Romano. No entanto, ele se submetia a isso, ele fazia. Só que na função de publicano, como muitos ainda agem hoje, usava-se essa função para subtrair recursos pessoais. Então havia ganhos ilícitos, havia enriquecimento ilícito, e o ódio se acentuava mais ainda por conta disso. Naqueles dias, ser publicano era participar de uma casta de pessoas que dominavam o povo por causa dos impostos, e por isso ficavam ricas, eram ricas. Então Zaqueu tinha esta questão contra ele, de ser um publicano, isto é, um recolhedor de impostos para o Império Romano, e a sua nação, os seus patrícios, devotarem a ele repúdio, rejeição. Então ele não era bem visto, ninguém olhava com bons olhos um publicano.
não é republicano. Republicano é partido, é publicano na função de recolher impostos, como era chamado naqueles dias. Então aconteceu que ele morava em Jericó, e o dia que Jesus foi passando por aquele lugar, olha, uma das coisas que mais me marca na narrativa dos evangelhos são os encontros que Jesus teve com pessoas. Todos eles foram encontros profundamente transformadores. Jesus nunca deixou alguém passar em branco na sua vida, por menor e por insignificante que fosse a participação desta pessoa em algum episódio. Jesus sempre valorizou a pessoa humana, e sabendo certamente isto, que aquele homem era um homem odiado, né? Era um homem rejeitado pelos seus patrícios. Vejam o encontro que Jesus teve com aquele homem. Jesus ia passando em Jericó, a cidade onde Zaqueu morava. Ali havia um homem, um varão chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. A própria escritura mostra a condição social dele. Ele era publicano, aquele que eu disse que é odiado, e por conta da sua posição era um homem rico, e procurava ver quem era Jesus. Aí é que o tom da história assume uma outra paisagem, uma outra figura, e procurava ver quem era Jesus. Esta procura é uma procura que todo homem deveria ter no coração: procurar ver quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Talvez Jesus seja um simples personagem histórico. Talvez Jesus para você seja mais um dos santos naquele grande panteão, naquela grande mostra que dizem dos santos entre nós. Jesus não passa de um santo. Mas quem é Jesus para você? Até o próprio Jesus, uma certa vez, quis saber o que pensavam acerca. O que vocês dizem que eu sou? Aí eles disseram: o Senhor é um dos profetas que reencarnou, você é Elias, você é Jeremias. Mas vocês o que dizem acerca de mim? Quem eu sou? E aí Pedro, assumindo a palavra, vocês conhecem esse texto, está em Mateus capítulo 16, que diz que Pedro assumiu a palavra e, virando-se para Jesus, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja que declaração imponente, veja que declaração importante, cheia de uma profunda revelação espiritual. Só fala que Jesus é Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quem de fato o conhecem intimamente. Então Zaqueu queria conhecer quem era Jesus. Certamente que a fama de Jesus já tinha precedido a sua passagem por aquele lugar. Alguém devia ter comentado com ele: olha, tem um homem aí que está fazendo muita maravilha, está curando, está expulsando demônios, está tendo um discurso diferente do que os profetas da época tinham, principalmente em relação ao ser humano. Sua linguagem, embora muitas vezes fosse incisiva, a linguagem de Jesus era uma linguagem que era restauradora. Fosse o homem ruim que fosse, Jesus o amava. Jesus amava a todos e amava Zaqueu. Então ele procurou ver quem era Jesus, mas não conseguia, por um detalhe singular. A Bíblia diz que por causa da multidão, pois ele era pequeno na estatura, ele era muito pequenino, ele ficou em dificuldade. Ele quis vencer aquela grande multidão e não conseguia. Então não dá para ver a pessoa de Cristo, visualizar a pessoa de Cristo. E o texto diz que ele correu adiante, ele fez um esforço além do que era necessário. Ele podia ter ficado no lugar dele e dali mesmo, quem sabe, isso ou não, era Jesus quem estava passando. Mas ele fez algo muito mais importante do que ficar parado esperando Jesus passar. A Bíblia diz que ele correu adiante, subiu numa figueira brava, numa árvore, para o ver. Agora é uma outra condição, é para o ver, para contemplar a pessoa de Jesus Cristo. E quando ele chegou do alto da árvore, Jesus ia passando por ali, o olhar de Jesus
fez toda a diferença. Meus irmãos e amigos, vocês que me escutam, quando Jesus olha para a gente, quando o seu olhar repousa em nós, para em mim, em você, para nos observar, isso tem um valor incalculável, isso tem um valor inimaginável. Você não pode imaginar a preciosidade que é Jesus olhar para você. Uma coisa é Jesus passar, outra é Ele olhar para você. E quando Ele esperava Jesus ali naquele lugar, a Bíblia diz que Jesus chegou àquele lugar e olhou para cima. Chamou a atenção do Senhor o fato de que havia um homem numa árvore olhando para o Senhor. Agora é Jesus quem olha para ele, e a Bíblia diz que quando Jesus olhou para cima e viu a Zaqueu, ele disse esta frase, que é para mim a mais impactante desse momento, quando ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus sabia quem era aquele homem, pois chamou pelo nome. A Bíblia diz que Jesus ia passando, ninguém falou para Jesus que ele se chamava Zaqueu, mas Jesus sabia. Jesus sabe quem é você, mesmo que você nunca tenha declarado absolutamente nada dos seus sentimentos para ele. Ele sabe quem é você, ele lhe conhece pelo nome. Aleluia. A Bíblia diz que Deus nos conhece na intimidade. Deus sabe como é o seu coração, como está você com ele, qual é a sua relação com Deus. E aquele homem ficou certamente que estupefato, vendo o seu nome sendo mencionado pelo Salvador, por Jesus. Ele disse: ele sabe meu nome. Isso deve ter causado a ele um impacto tremendo. O texto não fala, mas eu creio que ele tenha pensado assim: ele sabe o meu nome, ele me conhece. E mais, diz o texto que Jesus disse para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Essa é a frase que o Senhor quer lhe dizer nesta noite. Você que tem andado por aí, tem dado cabeçadas, você tem procurado ver Deus em muitas coisas. Eu conheço pessoas que costumam dizer que vê Deus nas coisas criadas, e realmente eu vejo os atos de Deus. Eu vejo o que Deus pode fazer, das coisas mínimas às coisas mais excelentes. Deus pode fazer, tá? Ele tem poder para isso. Mas mais do que enxergar o poder de Deus, a capacidade de Deus fazer as coisas, Deus quer relacionar-se com você. E este convite de Jesus, mandando-o descer da árvore e dizendo-lhe que iria pousar na sua casa, queria dizer algo muito precioso que Deus está lhe dizendo esta noite: eu quero ter um conhecimento pessoal com você, eu quero travar uma amizade, eu quero estar junto a você, te conhecendo. Esta é a oportunidade que você tem hoje à noite. Talvez o seu relacionamento com Deus seja puramente superficial, você seja uma pessoa que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, mas não nutre nenhum relacionamento pessoal com Deus. Nesta noite, Deus marcou um encontro com você aí na sua casa, na sua Jericó, no lugar onde você mora. Jesus está marcando um encontro com você, está dizendo para você: filho, filha, desça dessa árvore, eu quero estar com você hoje, eu quero estar de fato na sua casa. Talvez esta árvore seja um empecilho natural. Muitos preferem ver a Jesus assim, de certa distância, contemplando ele passando. Mas nesta noite, ao contemplar Jesus passando, você vai vê-lo chamar por seu nome. Ele te dirá João, ele te dirá Ana, ele te dirá Márcia, ele te dirá José, Bira, Rafael. Ele te dirá: hoje eu quero que você desça desta árvore, porque eu quero ter um encontro pessoal com você. Quantos encontros você tem pessoalmente com o Senhor, que marcaram sua vida? Aquele encontro foi um encontro transformador. Jesus foi até a casa de Zaqueu, foi hóspede dele, e o texto diz que ele apressou-se, desceu
e recebeu com alegria. Ele sabia que não era um simples personagem, que não era um figurão, que não era um político que gosta de aparecer muitas vezes à custa do mais pobre, embora ele fosse rico. Não, Jesus não queria esta promoção, este fato que muitas vezes mexe com o coração do homem, que é o sucesso. Jesus era avesso ao sucesso, mas ele foi à casa daquele homem. Por que ele foi à casa daquele homem? Ora, ele sabia o nome de Zaqueu, e mais do que isso, ele sabia que Zaqueu era uma pessoa que era muito odiada pelos seus patrícios, porque ele era um publicano. Logo adiante você vai encontrar uma explicação dizendo assim: se ele soubesse quem é esse homem, e vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Olha que coisa terrível. As pessoas tinham discriminação pelo publicano, a ponto de considerá-lo um pecador maior do que qualquer pecador normal, se é que existe, né? Um pecador normal. Mas Jesus, o mesmo que ensinou acerca disso, no capítulo 18 deste mesmo evangelho, Jesus fala da parábola do fariseu e do publicano. Ele disse: olha, uns confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Olha a discriminação. Aí Jesus, tomando a palavra, diz, a partir do verso 10 do capítulo 18: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, todo mundo sabe que fariseu não é aquela conotação que tem hoje. Quando você diz, mas fulano é um fariseu, você está chamando ele de hipócrita, embora no sentido bíblico até adquirisse essa conotação, quando dizer, não sejais como os fariseus e publicanos, não sejais como os fariseus e saduceus, hipócritas. Foi Jesus mesmo quem falou. Por isso veio transportada para nós o entendimento de que um fariseu é um hipócrita. Naqueles dias ele era um líder religioso. O fariseu pertencia a um segmento religioso da época. E então Jesus diz: olha, um religioso e o outro publicano, coletor de impostos, foram ao templo para orar. E o fariseu, o religioso, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a censura do fariseu. Jejuo 2 vezes na semana, olha a religiosidade, e dou o dízimo de tudo que possuo. Falsa espiritualidade. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então Jesus tinha esse entendimento. Como ele iria de encontro ao seu próprio ensino? Ele foi para a casa de Zaqueu, e ali, durante o banquete, houve esta censura de alguém dizer: ele está na casa de um homem rico e pecador, mais pecador do que os outros. Estava sob condenação Zaqueu. E Zaqueu, levantando-se em pleno banquete, disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Aquilo chamou a atenção do Senhor. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu irmão, meu amigo, Jesus está hoje dentro de sua casa. A semelhança daquela experiência de Zaqueu, Jesus foi até a casa de Zaqueu, ser recepcionado por ele, tornar-se hóspede dele, participar daquela refeição. E ali Zaqueu, à vista de todos, teve uma atitude de arrependimento, de mudança de comportamento, de mudança de caráter. Ele disse: se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Isso tudo porque Jesus fez a diferença no lar de Zaqueu. Jesus faz a diferença no nosso lar. Se você o convidar para ele entrar
Ele tem o poder, a capacidade dada por Deus. O Senhor é poderoso, é Deus, mas se você lhe der esta liberdade, Ele começará as mudanças que o seu lar precisa. Do que o seu lar precisa, do que a sua casa tem falta. Sua casa tem falta de paz. Talvez você seja uma pessoa que tenha condições, more bem, tenha bom salário, mas falta algo que é essencial a todo ser humano: a paz interior. E esta paz só quem pode dar é Jesus. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então Jesus é a paz que você precisa, Jesus é a fé que você precisa. Talvez você esteja vivendo uma vida muito habitual, muito nela mesma, na sua mesmice, e não tenha se apercebido que o sentido espiritual da vida é o que prepondera, é o que é importante. Não é aquela coisa de você ficar, eu vivo sim, eu vivo bem e tal, mas não tem perspectiva da eternidade nenhuma na sua vida. Você vê o que é visível, o que é perecível, mas a sua visão precisa estar fixada no futuro, na eternidade, sabendo que quando você tem essa certeza no seu coração, você é uma pessoa muito mais confiante, você é uma pessoa muito mais integrada com a vida, porque você sabe que tudo nesta vida é passageiro e que a eternidade é que importa. Então eu quero que você nesta noite pense sobre isto. Como está a sua fé em Deus? No que você tem pensado? Você só pensa em Deus se Ele for bondoso, abençoar a sua casa, lhe dar bens, lhe dar coisas que você precisa? Ou você é aquela pessoa que se relaciona com Deus e cresce a cada dia porque o conhece, porque sabe quem verdadeiramente é o Senhor? Você precisa deste conhecimento, e isto só é possível se você abrir seu coração e deixar Jesus entrar. A chave quem tem é você. Quem abre a porta de sua casa é você. Se você abrir a porta de sua casa e o convidá-lo para entrar, Jesus entrará no seu lar e fará grande diferença. Ele precisa ter o senhorio, o domínio de sua casa. Entregue-lhe a chave hoje, confie nele e ele tudo fará. Ore assim hoje: Senhor, eu entrego a chave da minha casa para o Senhor. Eu quero fazer o que Zaqueu fez, Senhor, convidar-te para entrar, que não sejas um ilustre convidado, mas do lado de fora. Como pode alguém convidar Jesus e não deixar que ele entre em sua casa? Então convide-o para entrar no seu lar hoje, e haverá grandes mudanças na sua vida, na sua vida, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, dos seus filhos. Jesus fará a diferença. É preciso que você creia nisso, como Zaqueu creu e fez assim. E a Bíblia diz que o Senhor mencionou esta mudança na vida de Zaqueu por causa da sua demonstração de que havia se arrependido. Ele disse: Senhor, se eu roubei alguém, se eu tomei o indevido, eu vou restituir 4 vezes mais. Pense aí, se alguém foi roubado e ele dá 4 vezes mais de volta aquilo que ele tomou do cidadão. Jesus faz isso. Jesus produz essa mudança na vida de todo aquele que se aproxima dele e de quem ele se aproxima, porque foi na verdade Jesus quem se aproximou, mas houve uma ação de Zaqueu antes. Ele queria ver quem era Jesus. Quem é este homem que está revolucionando as cidades por onde passa e agora está aqui em Jericó? Eu quero vê-lo, eu quero saber o que é que ele tem diferente dos demais. Jesus é muito diferente de todos os homens que você conhece. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é aquele que pode mudar a sua vida. Convide-o a entrar na sua casa, entregando-lhe a chave. Ele será hóspede, pode entrar e sair se quiser, mas eu posso lhe dizer uma coisa: se ele entrar na sua casa, jamais você deixará ele sair. Ele será um hóspede permanente dentro do seu lar. Amém? Que Deus te abençoe, que tudo aquilo que você nesses dias tem buscado de Deus, você o encontre hoje à noite, não é? Aquela bênção para a sua vida, a mudança que você tanto almeja na sua vida e na vida de todos os seus familiares.
Vamos orar? Nós vamos nesse momento passar a oração. Nós estamos hoje com a presença de 3 irmãs. A que está mais perto de mim é Silvia, ela virá pela segunda vez. Na próxima quarta-feira será Noélia para orar. Eu vou pedir que ela venha para sentar aqui junto a nós, enquanto nós começamos a orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos engrandecer ao Senhor nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pelos que estão aqui, pelos que estão em casa, pelos que entenderam a Tua palavra. Senhor, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo faça esta mudança que nós precisamos fazer em nosso coração. Meu Deus, nos tornarmos como Zaqueu, ansiosos por saber quem é Jesus. E ó Deus, como fruto do encontro que temos com o Senhor, produzirmos arrependimento, Senhor, mudança na nossa vida, muda o nosso viver, Senhor. Não queremos viver uma vida, Senhor Deus, indiferente à eternidade, indiferente à espiritualidade. Que em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor faça mudanças na nossa vida. Queremos entregar-lhe nesta noite a chave da nossa casa. E ó Deus, que a palavra do Senhor que está escrita, que diz: se hoje eu estiver batendo a porta da vossa casa, se hoje houver essa batida, querendo entrar e abrir, e você abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Deus, que isto aconteça na vida de todos aqueles que nesta hora nos acompanham em oração. Que o Senhor entre na sua casa e faça esta mudança. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos orar com a irmã Silvia. A irmã pode orar nesse momento. Pode abrir sua voz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus de amor, de misericórdia, santo é o Senhor, digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho nesta hora pedir perdão dos meus pecados, minhas falhas, de minhas transgressões. Te pedir, Pai, que a Tua misericórdia nesta noite nos alcance, Senhor Deus, e que o Senhor venha a cada dia atentar para a nossa oração. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Se o nosso Deus dos altos céus contempla todos os moradores da terra. E queremos, meu Pai, clamar a Ti pela nossa nação, te agradecer porque o Teu amor é grande, Senhor Deus, porque o Senhor tem derramado sobre a nossa nação a Tua infinita bondade e misericórdia. Deus, atende agora, Senhor Deus, ao nosso clamor. Visita, Deus, o nosso presidente. Visita todos os governantes, Senhor Jesus, na face da terra. Deus, traz um coração quebrantado e contrito. Liberta essas vidas, Senhor Deus, que ali estão. Repreende todo espírito, ó Pai, que tem assolado a esses governantes na corrupção, na ganância, nas mentiras. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, traz nessas vidas fruto de arrependimento, para que assim Ele contemple, Pai, o povo que necessita de socorro. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma nesta hora a educação, a segurança, a moradia, Senhor Deus, os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, também o STF, meu Senhor da glória, que dali, meu Pai, saiam leis justas, que as leis, Pai, que são feitas para assim desprezar o povo, não venham prosperar. Que o Senhor impeça, Pai, toda ação do inimigo na vida desses homens, e que o Senhor derrame sobre a nossa nação a libertação, a salvação e a cura. Visita, meu Pai, todos que estão agora necessitando do Teu socorro, da Tua ajuda. Ah, Deus, visita as famílias, os lares, visita os enfermos, visita, meu Pai, as igrejas da face da terra. Traz, meu Senhor Deus, um grande avivamento para a Tua casa de oração.
que o Senhor derrame sobre as vidas do teu povo a fé, porque muitas das vezes, Pai, o teu povo está frio, desanimado, esquecendo, Pai, que há um Deus nos céus e que contempla todos os moradores, e que assim, meu Pai, o Senhor diz na tua palavra, o nosso coração deseja, almeja, o Senhor consegue. Pai, nós te agradecemos porque cremos que é um Deus que abre porta de no ar. É o Senhor, meu Pai, que faz florescer no deserto. Essa situação que nós estamos passando, a pandemia de várias doenças, não só da Covid, mas também várias doenças. Os hospitais estão lotados, muitas pessoas necessitadas, mas o Senhor tem feito, Pai, tem derramado muitas bênçãos na vida do teu povo, tem trazido cura, tem suprido necessidade. Nós te agradecemos porque tu és bom e eterna a tua misericórdia. Te agradecemos também pela cidade de Israel. Oramos neste momento te pedindo, Senhor, que o Senhor visite a cidade que é chamada Menina dos Teus Olhos, que ali o Senhor leve a salvação aquelas pessoas, Pai, que ainda não crê no teu santo nome. Que o Senhor salve, que o Senhor liberte, e que o Senhor traga paz àquela nação, repreendendo toda investida do mal sobre aquela nação. Sabemos que o Senhor está perto e muitas coisas o Senhor tem feito naquela nação. Nós já te agradecemos porque cremos, Senhor Deus, que a vitória é certa. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Continua a abençoar este culto. Continua a abençoar todos que estão ouvindo, e que verdadeiramente, Senhor Deus, que o Senhor traga um coração quebrantado e contrito, em nome de Jesus. Amém. Pastora Denilze orará pela família. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Queremos Jesus exaltar o teu abençoa, nome, porque tu és um Deus de amor. Aleluia. Tu és um Deus de misericórdia. Verdade. Tu és um Deus que tem ouvido o nosso clamor. Obrigada, Pai, por esses anos que o Senhor tem concedido a essa igreja. Aleluia. Obrigada pelas vitórias que o Senhor tem concedido às famílias dessa igreja. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã sobre nossas famílias. Verdade. Queremos consagrar nossas famílias a Ti mais uma vez. Sim, Senhor. Sabendo e reconhecendo que Tu vês todas as coisas. Amém. Assim como o Senhor Jesus olhou para Zaqueu naquela árvore, Amém. o Senhor olha para a nossa casa. O Amém. Senhor conhece o nosso nome. O Senhor conhece a nossa dor. O Senhor conhece as nossas lutas, Sim, as nossas fraquezas, as nossas limitações, debilidades. E eu sei, Pai, que Tu sondas os nossos corações. Vê agora, Pai, nos corações dos Teus filhos, das Tuas filhas que estão nos ouvindo. Vê se há algum mal, vê se há algum caminho torto que precisa consertar, para que nós possamos ser notados, achegados, e para que Tu possas verdadeiramente, Senhor, vir à nossa casa, ceiar na nossa família. Nós te convidamos, Senhor Jesus. Toma nossa casa, toma o teu lugar. Tu tens a primazia. Queremos fazer das nossas casas um altar de adoração. Deus, perdoa por todas as vezes que nós não te adoramos em nossa casa. Perdoa todas as vezes que nós damos muitas vezes brecha para que o inimigo invada a nossa casa. Nos perdoa, nos lava com teu sangue. Toma Deus. Cada pai, cada mãe nesse momento. Que os pais tenham mais sabedoria, mais ousadia, mais atitude no orar, no agir, no falar, no pensar e no sentir. Que os pais tenham a direção total do teu Espírito, Senhor. Eu quero te agradecer, porque apesar de não merecermos nada, mas o Senhor tem feito grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós servimos a um Deus vivo. Aleluia. Obrigada porque nós não servimos a um Deus de pau, de pedra, que não ouve, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Mas o nosso Deus está vivo, Ele ressuscitou, Ele está ouvindo as nossas orações, Ele está ouvindo o nosso clamor, e nós colocamos agora no teu altar cada membro das nossas famílias.
Amém, Senhor. Declaramos salvação para aqueles que não são salvos. Declaramos cura para aqueles que estão doentes, doentes da alma, doentes do corpo. Nós declaramos amor aonde há ódio. Nós declaramos amizade, compreensão aonde há briga, discórdia. Nós declaramos e profetizamos a bênção da paz em nossos lares. Obrigada pelo nome de Jesus, que está acima de todo nome. Aleluia. E a Ele nós rendemos toda honra, toda glória e todo louvor no nome de Jesus. Amém. Amém. Verdadeiramente o Senhor está sendo louvado, ó Deus, glorificado, porque Tu és bom e eterna a Tua misericórdia. Tua palavra diz, Senhor, que em nome de Jesus os enfermos são curados, Senhor, e nós vivemos uma época de grandes e tenebrosas enfermidades, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, porque Tu estás vivo e Te importas com aqueles que estão sofrendo. Portanto, nesta hora, no nome do Senhor, que nós nos achegamos a Ti, Senhor, para clamarmos em favor dos que estão sendo acometidos de muitas doenças, Senhor, de muitas enfermidades. Pai, em nome de Jesus, olha nesta hora para estes que estão doentes, esses que estão nos hospitais, esses que estão, Senhor, acamados, esses que, ó Deus, têm ouvido decretos de morte sobre eles, Senhor. Meu Deus, quantos nesta hora estão assustados, estão, Senhor Deus, pensativos, meu Deus, em respeito às próprias vidas e, ó Deus, e o destino delas. Portanto, eu clamo a Ti nesta hora, eu clamo a Ti por aquele, Senhor Deus, que foi desenganado, que foi, ó Deus, desenganado pelo médico, Senhor Deus, e sua vida, Senhor, está sendo, meu Deus, encurtada aqui na terra. Por isso nesta hora eu clamo a Ti, Senhor, que Tu revertas esse decreto, que Tu mudes agora, Senhor, aquilo que os médicos podem dizer pelo conhecimento científico, mas isto não é a resposta final. A resposta final vem do Senhor, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão acometidos das diferentes formas de câncer, quantas pessoas, Senhor, estão desenganadas, quantas pessoas estão assustadas, porque o prognóstico tem sido ruim, ó Deus. Mas em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, socorre, Senhor, este que diz que o Senhor, ó Deus, não está olhando para ele, que em nome do Senhor, ele enxergue o olhar de Jesus, aqui, assim como Zaqueu foi visto por Jesus. Pai, que o Senhor olhe para este que está enfermo, se sentindo desamparado, desassistido, meu Deus, e condenado à morte final. Nós Te clamamos nesta hora, em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura os que estão acometidos de câncer, toda sorte de câncer, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, câncer na cabeça, Senhor, nos olhos, na boca, nas regiões, Senhor, aéreas. Pai, nós clamamos nesta hora dos pulmões. Visita agora câncer de pulmão, eu repreendo em nome de Jesus. Câncer de boca, câncer, Senhor, na cabeça, tumores no cérebro, eu repreendo em nome de Jesus. Tumores, Senhor, no estômago, no esôfago, tumores, Senhor, nos rins, tumores na bexiga, Senhor. Meu Deus, quantos nesses dias estão com esta enfermidade, mas nesta hora, em nome de Jesus, cura a este, Senhor, que olha para Ti como esperança além da medicina. Vai, em nome de Jesus, curar aquele que está com seu pâncreas enfermo, em nome de Jesus, aquele que está com seus rins enfermos, Pai, os intestinos enfermos, aquele que está com a próstata enferma, Senhor, com esta doença maligna, maldita, nós renunciamos e nós rejeitamos, Senhor, a esta doença que tem acometido a tantas pessoas, Senhor.
para aquelas pessoas que estão, meu Deus, com esta doença, meu Pai, dos seios. Nós repreendemos agora, Senhor, todo tumor já diagnosticado no seio, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, doença dos ossos, enfraquecimentos, osteoporoses, deformidade, Senhor, ó Deus, das juntas, toda espécie de joanete, esporão de calcânio, Deus, seja agora repreendido em nome de Jesus. Que esses pés, Senhor, voltem à sua normalidade, que esses ossos sejam agora curados em nome de Jesus. Aquele que sofre de problemas circulatórios, pressão alta, meu Deus, nós te pedimos agora em nome de Jesus que desapareça, Senhor, esta doença que causa, Senhor, muitas vezes infarto, que causa, Senhor, muitas vezes derrame. Pai, em nome de Jesus, toda pressão alta seja agora repreendida em nome de Jesus. Doenças, Senhor, na pele, toda doença na pele, Senhor, vitiligo, inflamações, Senhor Deus, escamações, meu Deus, tumores de pele, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, nós repreendemos as doenças, Senhor, de origem, de cunho emocional. Pai, aquele que está sofrendo nesta hora, meu Deus, de depressão, meu Deus, aquela angústia inexplicável que bate-lhe o peito, Senhor, que o esmaga, Senhor Deus, que o coloca numa condição, meu Deus, de subjugado, de, ó Pai, com medo da vida, de enfrentar a vida. Repreende agora, Senhor, toda doença, toda enfermidade, Senhor, de origem emocional. Nós repreendemos agora que estas vidas sejam curadas, Pai, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, visita, Senhor, derrama o bálsamo de Gileade sobre aquele que está com os olhos enfermos, que irá passar por cirurgia, sobre aquele que já perdeu uma vista por causa, meu Deus, do glaucoma, por causa, Senhor Deus, da doença, meu Pai, do diabetes, Senhor, que cega. Nós pedimos agora que Tu revertas essa situação, Pai, que mudes este cativeiro. Coloca Tua mão de poder, Senhor, sobre estes olhos, e esta pessoa seja curada agora, meu Deus. Aquele que está cego de uma vista, está ameaçado de perder outra, nós repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus, toda e qualquer doença que causa cegueira, meu Deus, sejam tumores, meu Pai, seja o glaucoma, seja diabetes, repreenda agora em nome de Jesus. Senhor Deus, cura para a Tua glória, cura, Senhor, cura aquela criança, meu Deus, cujo coração foi atingido ainda no ventre de sua mãe, meu Deus, e nasceu com problema cardíaco, Senhor Deus, e que precisa de uma cirurgia. O Senhor pode operar, meu Deus, eu te bendigo pelas curas que o Senhor tem realizado. Quantos milagres nós temos visto, Senhor, no meio dessas situações. Restaura, Senhor, cura aos que estão sendo, meu Deus, nesta hora liberados, meu Deus, das UTIs, que estão sendo liberados para retornar às suas casas, mas que ficaram com sequelas, que não podem andar, que não podem falar direito. Senhor, derrama Teu bálsamo curador sobre estas pessoas, em nome de Jesus. Oh Deus, e a Ti seja a honra, a glória deste momento. Muito obrigado, porque Tu és o Deus que ouve as orações, que atendes aos nossos clamores. Muito obrigado, Senhor. Ouve a nossa oração, porque nós a fazemos no nome precioso, no nome magnífico, poderoso, nome de Jesus. Amém e amém e amém. Louvado seja Deus. Nós queremos avisar que o próximo domingo o nosso culto é celebrativo. Você que está nos acompanhando, que já deu a sua curtida aí,
faça o seu like também. Olha, dá embaixo aí assinalando, você compartilha com outras pessoas para que outros sejam abençoados, como você foi hoje. Então no próximo domingo estaremos aqui a partir das 9 horas para o culto celebrativo, com participação do coral, de músicas selecionadas para louvarmos ao Senhor pelos 21 anos, 21º ano de Bereanos. Você faz parte desta história, então venha se alegrar conosco, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E Felipe ainda está conosco, graças a Deus, amém. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela alegria desta noite, por este culto que prestamos a Ti, que em nome do Senhor, a Tua mão continue estendida sobre nós, Pai, em nome de Jesus, esta mão poderosa, Senhor, que o Senhor tem usado para libertar, para ressuscitar, Senhor. Quantos estão mortos, estavam mortos espiritualmente, o Senhor ressuscitou, aleluia. Muito obrigado pelas curas que o Senhor está operando, pelas casas que o Senhor está restaurando, os lares. Visita nesta noite todos os lares. Nós entregamos a chave da nossa casa em Tuas mãos. Recebe-a agora, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos todos diante de Ti nesta hora. Leva-nos em paz para os nossos lares, livra-nos do mal e da aparência do mal. É o que nós te pedimos, e que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém.